A história do mundo tem diversos acontecimentos que deixam qualquer um impressionado, como a erupção do vulcão Vesúvio de Pompeia, por exemplo. Nada parecido com isso aconteceu nesses últimos anos, mas coisas estranhas e assustadoras foram registradas e lançadas na internet, deixando muita gente de cabelo em pé por aí. Por isso que no vídeo de hoje eu reuni alguns desses acontecimentos mais impressionantes que aconteceram nos últimos anos. Mas antes de começar, já deixa aquele seu like, não se inscreva de se esquecer e ativar o sininho também. E vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Desenhos em plantações. Não é de hoje que o surgimento de misteriosos desenhos em plantações vem intrigando as pessoas, já que se tem relato delas datadas de mais de 3 séculos atrás. É muito tempo, né, família? Eles instigam a curiosidade humana, que muitas vezes procuram significados ou alguma mensagem subliminar para ser decodificada. Porém, para os conspiradores de plantão, cerca de 80% desses desenhos são feitos por mãos humanas, seja para pregar alguma peça ou até como forma de marketing, que inclusive é genial, né? Os britânicos Doug Bauer e David Charley, por exemplo, confessaram que foram responsáveis por fazer mais de 200 desenhos em plantações da Inglaterra entre os anos de 1978 a 1991. Eles usavam uma tábua e algumas cordas e ficavam andando pela plantação, deixando as marcas abstratas e misteriosas. A intenção deles era fazer com que as pessoas ficassem intrigadas e que pensassem que foram desenhadas por ETs. E claro, com isso, né, tem uma mensagem subliminar extraterrestre. Por que não? Isso deu certo, viu? Já que várias pessoas começaram a criar teorias do que poderia ser esses fenômenos, como mensagem alienígena, como eu já falei, uma passagem para um mundo sobrenatural ou até uma espécie de pedido de socorro do planeta. Mas olha só, isso não é algo que ficou só no século passado não, já que uma empresa de tecnologia se aproveitou do interesse e da curiosidade que as pessoas ainda têm sobre o assunto para criar uma estratégia de marketing incomum. Em 2013, eles criaram um desenho de mais ou menos 100 metros de diâmetro em um campo na Califórnia. Após alguns dias e muito burburinho na internet, eles revelaram a sua estratégia para o mundo e que o objetivo daquele desenho era só chamar atenção para o novo lançamento da empresa mesmo. São espertos pra caramba, né? A tempestade sem fim na Venezuela. Um fenômeno incrível e pra lá de eletrizante acontece durante os meses de abril e novembro só na Venezuela. A tempestade sem fim atrai milhares de visitantes e curiosos que ficam impressionados com o poder dos belos raios e trovões que são avistados lá. Os moradores dali já estão acostumados com as noites mais claras e tudo que vem com os relâmpagos da tempestade sem fim. Para vocês terem uma ideia, são mais de 10 horas de trovões e raios ao longo de 150 dias do ano, família. A Venezuela se tornou a capital dos relâmpagos e claro que não é à toa, né? Já que por ano ocorrem mais ou menos ali uma média de 297 tempestades elétricas como essa. Segundo alguns estudiosos, esse fenômeno pode trazer informações importantes sobre as mudanças climáticas em nosso planeta. É incrível, mas também bem assustador, né? O Sol Negro na Dinamarca. O Sol Negro da Dinamarca, como é conhecido, é composto por milhares de estorninhos que voam juntos em uma perfeita sincronia pelos céus da Dinamarca. O mais surpreendente é a harmonia que eles têm, levantando o voo juntos como uma espécie de dança ali que surpreende qualquer pessoa, né? O fenômeno do Sol acontece na primavera e no outono, pela união de vários bandos de estorninhos que, ao se sentirem ameaçados pelas aves de rapina, se unem em forma de bom, quanto maior o conjunto, mais medo a gente pode causar, ou pelo menos mais confusão no predador, né? Todos que têm a oportunidade de ver esse fenômeno pessoalmente ficam chocados com a sincronia que elas possuem, como se fosse uma só coisa. É inacreditável e impressionante imaginar que isso exista de verdade, né? Nuvens lenticulares.
Espantadas, diversas pessoas que visualizaram essa figura aí pela internet pensaram que se tratava de uma invasão alienígena ou coisa do tipo. Mas ao contrário do que elas pensam, isso não se trata de uma visita inesperada, tá? E sim de um fenômeno chamado de nuvens lenticulares. Lembrando aqui que toda a informação que eu tô passando foi retirada da internet sem uma base científica aprofundada no assunto, tá bom? Mas vamos lá porque é muito interessante. Você deve estar se perguntando, mas Thiago, como é que elas se formam, né? A explicação mais fácil que eu encontrei dizia a seguinte coisa: quando as massas de ar quentes vindas do mar encontram as massas frias das montanhas, elas meio que formam as ondas atmosféricas no topo, das quais nascem as nuvens lenticulares. Ou seja, basicamente ali é um choque que deixa todo mundo chocado quando vê, né? É meio complicado de entender pra gente, porque a gente não é cientista, pesquisador ou algo do tipo. Mas geralmente as nuvens lenticulares se formam em regiões montanhosas, pelo que eu percebi, especialmente na época do inverno, mas elas também podem aparecer quando alguma tempestade estiver se formando. É meio que um aviso, tá ligado? Tipo, extraterrestres estão levando uma tempestade junto. Bom, são muito interessantes e muito bonitas de se ver, mas se eu abrisse minha janela do quarto e visse nuvens assim, com certeza eu ia achar que era alienígena. E você? Ia achar que era seres de outro planeta? Ou que eram simples nuvens que estavam ali se chocando e deixando todo mundo chocado? O tornado de fogo. Infelizmente, nos últimos anos vem acontecendo vários incêndios florestais alarmantes nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia. Esse ano não foi diferente e uma forte seca acabou criando diversos pontos de queimadas pela cidade. Além disso, um fenômeno assustador se formou em um desses pontos de seca ali e assustou quem estava por perto. O fenômeno se chama tornado de fogo. Os bombeiros que estavam tentando controlar um incêndio se depararam com algo ainda mais estranho. O tornado se formou com labaredas na frente deles. Eles se formam quando uma onda de ar fria entra em contato com o topo de uma coluna de ar quente, provocado, claro, pelas chamas ali que estão consumindo o local, né? Isso causa uma espécie de redemoinho muito parecido com os tornados normais. As características de um tornado de fogo é que eles podem ser ali de 10 a 50 metros de altura e terem a duração de poucos segundos. Há até registros de redemoinhos que atingiram pelo menos 1 quilômetro de altura, com ventos superiores a 160 quilômetros e duraram mais de 20 minutos, família. Um dos exemplos mais marcantes da vastidão de destruição que esse fenômeno pode provocar aconteceu em 1923, no Grande Sismo de Kento, em Tóquio. Para vocês terem uma noção, o terremoto provocou diversos pontos de incêndio por toda a ilha, na qual um deles se tornou um tornado de fogo tão grande e poderoso que matou mais de 30 mil pessoas em apenas 15 minutos. Essas informações, lembrando também, estão disponíveis na internet. E se você quiser dar uma olhadinha ali por alto, pelo menos, para entender como ele funciona e como tudo isso foi causado por um tornado, fica à vontade. Tornados. Falamos do famoso e temido tornado de fogo, mas agora vamos falar de um outro tornado que aconteceu na região de Kansas, em meados ali de 2008. O Kansas está localizado em uma região conhecida como Tornado Alley, ou em português, Corredor dos Tornados. Isso porque entre os meses de abril e maio, essa região é fortemente atingida por esse fenômeno. Mas como é que ele acontece? Um tornado é formado por uma coluna estreita de ar, que gira em forma violenta e perigosa, podendo chegar a 450 km por hora e medir mais de 1.500 metros de diâmetro. As tempestades que geralmente formam os tornados acontecem em regiões onde o ar polar seco e frio se encontram com o ar tropical quente e úmido. Esse vento acaba formando os tornados, que assumem a forma característica de um cone e giram o ar cada vez mais rápido, criando uma área de pressão muito baixa que acaba sugando mais ar junto com tudo que ele encontra pelo caminho, claramente, né? Essa imagem foi tirada pelo fotógrafo Jim Red e impressiona por sua beleza e fúria ao mesmo tempo. Barulho do céu. O ano de 2020 foi um ano muito diferente do que estávamos acostumados, e eu nem preciso dizer o porquê, né? Mas algo estranho também aconteceu e viralizou nas redes sociais. Os barulhos do céu, como ficou conhecido, são sons incomuns como ruídos e vinham diretamente do céu. Pelo menos tudo aparentava um suposto som do céu. Esses sons estranhos foram relatados em muitos lugares ao redor do mundo e assustaram
muita gente por aí. Algumas pessoas achavam que poderia ser um som de coisas comuns, como de um avião, mas por conta do silêncio das ruas, provocado pela pandemia, esses sons ficaram mais fáceis de serem ouvidos. Mas tem gente que não comprou essa ideia e tem outra teoria: os Skyquakers. Segundo o físico Daniel Soller, os Skyquakers podem estar relacionados, por exemplo, com a entrada de meteoros na atmosfera, produzindo estrelas cadentes com sons mais significativos. Claro que como o mundo sempre estava naquela loucura toda, isso era praticamente impossível de ser notado, mas provavelmente já estavam aqui. Mas também podem ser estrondos produzidos por aviões atingindo a velocidade do som, podem ser testes militares, pode estar relacionado à instabilidade no campo magnético da Terra. Bom, teorias tem um monte, né? Devido à grande quantidade de informação que a gente encontra na internet, é meio difícil falar alguma coisa. Mas que esses supostos sons do céu são muito estranhos, isso eles são. Você já ouviu algo parecido com isso? Deixa aqui nos comentários. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece que tem vídeo todo dia aqui nesse canal, então não se inscreva de se esquecer e ativa o sininho das notificações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.